Shalom, shalom, meus queridos amigos. Hanukkah Sameach. É um grande prazer estar com vocês novamente aqui. Cadê nosso amigo Elcio, que eu acabei de ver que estava há algumas horas aqui na sinagoga. Shalom, Elcio, querido. Muito bem-vindo. Um grande prazer estar com vocês aqui, meus queridos. E pessoal de São Paulo também. Vamos começar. Algumas pessoas me escrevem. Rabi, não quero ir na sinagoga, quero conversar. Vamos reservar um dia da semana para fazer isso, se Deus quiser. E vamos falar de Hanukkah. Falar de Hanukkah. Verdade é que nesses últimos dias eu falei bastante de Hanukkah, né? Eu acho que eu vou ter que acender outra luz. Só um pouquinho, gente. Pronto, eu acho que agora está melhor, né? Temos falado bastante de Hanukkah e, obviamente, a gente tem muitas perspectivas diferentes para se falar sobre Hanukkah. Mas tem um ponto que eu acho que nunca vai ser demais de ser repetido. Nunca, nunca, nunca. Eu faço questão de repetir sempre. Olha quanta gente na casa do Sérgio, de Juru, que legal. Shalom, shalom a todos. Nunca vai ser demais repetir que é um princípio importantíssimo na compreensão verdadeira e edificante do judaísmo. A gente pode lidar com o judaísmo de uma forma muito confusa, de uma forma muito diluída, e depender dos princípios que a gente, de acordo com os quais a gente caminha. A grande pergunta sempre, a grande pergunta deve ser: por que a gente comemora tal e tal data? Essa é a grande pergunta. A grande pergunta de sempre: por que a gente comemora Hanukkah? Por que a gente comemora Pesach? Por que a gente comemora Sukkot? E você vai poder pegar 10 pessoas e todas elas comemoram do mesmo jeito Hanukkah, por exemplo. Acendem suas velas, uma vela a mais cada dia, cantam as canções, fazem o Hallel, os louvores, fazem a leitura de Torá adicional, fazem tudo. Mas, na realidade, elas estão vivenciando vivências completamente diferentes. Completamente diferentes. E vou dizer uma coisa mais absurda, para provocar um pouquinho o interesse de vocês. Talvez podem ter pessoas que comemoram o dia da independência do Brasil de uma forma muito parecida à forma como certos judeus comemoram Hanukkah. E o outro vai comemorar Hanukkah mais ou menos como ele comemora o Natal. E todos vão comemorar do mesmo jeito. Qual é a diferença? A grande diferença que a gente sempre tem que se ater a ela é: por que eu estou comemorando? Ou melhor, vou colocar uma letrinha aqui. Para que eu estou comemorando? Para que? Eu vou insistir nisso. Eu sei que eu tenho falado bastante sobre isso. E vou falar mais.
Porque a gente está falando aqui de introjetar uma cultura, minha gente. Introjetar a cultura judaica não é simplesmente agora eu vou substituir, eu não vou mais fazer Natal, eu vou fazer Hanukkah. Não, é outra visão de mundo. Em primeiro lugar, para introjetar a cultura judaica, a pessoa precisa compreender os princípios. Em segundo lugar, precisa compreender qual é o objetivo do ritual no judaísmo. Qual é o objetivo das festas no judaísmo? E as pessoas não estão acostumadas com isso. E tem muitas pessoas que querem de corpo e alma viver o judaísmo. É impressionante as histórias que eu ouço, sonhos, histórias fantásticas. Hoje mesmo eu ouvi uma história fantástica. Mas quando elas vêm para o judaísmo, a qualidade que elas experimentam não é o que o judaísmo está propondo. É como se a pessoa comprasse algum alimento no supermercado, mas ela não soubesse preparar. Exatamente isso. Ah, mas eu comprei aquele alimento. Você comprou, mas você não vai comer a proposta original. A proposta original é outra. É outra. Aí entra a grande questão. Por que nós comemoramos Hanukkah? Questão séria. Porque vai ser a mesma pergunta. Em relação a Pesach, vai ser a mesma pergunta. Em relação a Shavuot, a Sukkot, a Yom Ha'atzmaut, a mesma pergunta. Laknin, você por aqui, que milagre. Baruch Rabá. Se preparando para o bebê, né? Bezrat Hashem, isso, tem que estudar a Torá. Mais ainda. Eu digo para vocês, é um grande, grande, grande problema a gente ver que a grande maioria dos judeus, tem uma ideia muito errada, muito equivocada sobre o porquê que nós comemoramos as festas. E a grande maioria dos judeus, eu estou falando dos judeus praticantes, dos judeus religiosos, comemoram errado. E por isso, muitas vezes, eu falo para as pessoas que não basta simplesmente pegar, eu peguei uma coisa naquele site, no outro é bom, é bom, é bom. Mas muitas vezes não basta. Porque a própria visão, muitas vezes, desses difusores de conteúdo, ela muitas vezes é limitada. Muitas pessoas estão presas no passado. A gente comemora porque aconteceu um milagre com o povo judeu, então a gente agradece a Hashem pelo milagre que aconteceu. Ora, se for assim, então tá bom. Então eu vou fazer o contrário pelo Holocausto. Eu vou fazer uma comemoração. E vou ficar reclamando com Deus pelo que aconteceu. Se é para lembrar do passado, é para lembrar do passado, é isso? Esse é o objetivo? Então tem gente que comemora Hanukkah com parada militar para lembrar do passado. Tem gente que comemora Hanukkah para agradecer pela vitória do passado. E tem gente que fica muito focado no ritual, que é importante, mas é apenas um instrumento. A grande resposta é: a palavra central do judaísmo se chama, do ritual, referente ao ritual, se chama condicionamento. Todos nós, desde que nascemos, somos condicionados. Todos. Condicionados a torcer para um time de futebol, condicionados a querer Coca-Cola, condicionados a querer cerveja, condicionados a consumir, condicionados a competir. Aí tem algumas pessoas que eles vão fazer, por exemplo, uma arte marcial. Então ele é condicionado pelo treino a ter respostas rápidas, defesas rápidas, reações rápidas, torções rápidas,
Moshe, estou muito feliz que você está aqui, Moshe. Baruch Hashem. Segura o homem, Rivka, traz ele. Vocês são de ouro, diamante. Você observa, por exemplo, coreografias. Você vê pessoas dançando assim, assim, e pá, e deu aquela nota musical, e deu aquela sílaba da palavra, a pessoa sabe que é esse gesto, é esse movimento, é um passo para frente, a mão para trás, a cabeça para um lado, o olho para o outro, a sobrancelha para o outro. Você fala, meu Deus do céu, como é que a pessoa consegue? Que gênio! Não é gênio. Ela treinou, ela repetiu, ela introjetou e ela se condicionou. O condicionamento tem um poder gigantesco sobre o ser humano. Um ser humano pode ser um ser humano de trevas, ou ele pode ser um ser humano de luz. Ele pode ser uma pessoa edificante, ou pode ser uma pessoa neutra, nula. E muito vai depender do condicionamento ao qual a gente se entrega. O conceito mais importante que existe no judaísmo é o conceito social de justiça, é o conceito social de fraternidade. Esse conceito, ele deve ser o cerne das nossas preocupações no dia a dia, nos 6 dias da semana. É o dia da interação, é o dia do trabalho, é o dia da criação. O segundo conceito mais importante é o conceito da transcendência. E todos eles estão ligados, estão entrelaçados. Por isso a gente tem o Shabat. Toda semana. Para quê? Para que a gente introjete a consciência de acordo com a qual nós não somos esse corpo. Nós não somos essa mentalidade ou essa... Me ajudem aí com a cola, quem quiser. Essa personalidade. Nós não somos essa personalidade. Nós estamos essa personalidade. A prova é que se tivéssemos outros pais, outra educação, melhor dizendo, ou tivéssemos nascido em outra cultura, em outra época, seríamos diferentes. Nós somos algo muito, 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 muito além dessas limitações que a gente recebe aqui. Para isso que o Shabat é toda semana. Para a pessoa, não é se lembrar, para a pessoa se conscientizar. E durante a semana toda, ela lembrar, eu não sou essa forma, eu não sou essa personalidade, eu sou algo transcendente e estou aqui em uma missão. Sou estrangeiro. Palavras bonitas, né, Rabino? Onde é que está na Torá isso? Mostra pra gente onde está. Fica inventando coisa bonita? Não. Estrangeiro. O Eterno diz, você não pode vender a sua terra de forma perpétua. A terra que os israelitas receberam lá atrás, ao entrarem na terra prometida, junto com Yoshua, com Josué, o Eterno diz para Moisés, avisa eles que eles não podem vender de forma perpétua. Por quê? Que li haaretz, pois a terra é minha. A terra é minha. Que gerim vetoshavim atem imadi. E vocês são hóspedes aqui comigo. Vocês são hóspedes. Hóspede quer dizer o quê? Você está aqui de forma temporária. Ah, eu estou aqui de forma temporária, eu não sou daqui. Não, então não investe tanto aqui. Investe naquilo que você vai poder levar para lá. Investe naquilo que é eterno.
Por isso que o Shabat é toda semana. Você costuma perguntar para alguém, gente, 1/3 das câmeras estão fechadas, se quem puder abrir, melhor. Você costuma perguntar para uma pessoa de qualquer cultura, qual é a festa mais importante que tem? A pessoa vai falar, o cristão vai falar Natal, por exemplo. Natal, Páscoa. Quantas vezes por ano? Uma. Porque é a mais importante. Na nossa realidade, tudo que é mais importante é mais escasso, é mais raro. Não é assim? Tem menos ouro do que prata, tem menos prata do que bronze, tem menos diamante do que ouro. E tudo aquilo que tem menos é mais valioso. Mas na realidade espiritual, na educação espiritual, é o contrário. O Todo-Poderoso quer nos ensinar. Então, tudo que é mais valioso tem mais. Shabat é mais importante do que Pesach. Então, o Shabat tem toda semana. A mensagem de Shabat, Elias, a mensagem de Shabat que a gente quer introjetar, que a gente precisa introjetar, ela é vital. Então, ela tem que ter toda semana. Ah, Shabat é para lembrar. É para lembrar, para introjetar, para se conscientizar, para você ser uma pessoa diferente. Certo dia, uma pessoa ficou curiosa para conhecer o Hafetz Haim, o grande rabino Hafetz, famosíssimo por suas composições de ética e por suas composições de lei judaica. Hafetz Haim era um homem extremamente simples, extremamente simples. Ele de verdade podia ser milionário. Por que ele podia ser milionário? Porque ele era talvez o maior rabino da época dele. E, obviamente, as pessoas normalmente querem, ó, um grande rabino, tal. Rabino, eu quero te dar um presente. Rabino, eu quero te dar uma casa. Rabino, eu quero te dar um carro. Rabino daquela dimensão, Hafetz Haim, normal, normal. Acontece que ele era extremamente simples. Então, o ganha-pão dele, além dele ser rabino, ele tinha o trabalho dele numa quitanda. Ele tinha uma quitanda. E lá ele vendia a maçãzinha dele, a pera, o tomate. Igual qualquer pessoa normal. Com os livrinhos dele no canto que ele pegava ali. Aí diz que uma vez teve um homem que quis conhecer ele melhor, foi na casa dele. O homem, um viajante rico de outro país, entrou na casa dele e tomou um susto. O que ele viu na casa dele? Prestem atenção, do maior rabino da geração. O que ele viu na casa dele? Quem aí mora numa casa humilde? Levanta a mão. Muita gente mora numa casa humilde. Alguém aí não tem mesa? Todo mundo tem mesa. Ele não tinha mesa. A mesa dele era uma caixa de caixote de maçã. Hafetz Haim. Um caixote de maçã. A prateleira dele era igual aquelas caixas que você põe uma em cima da outra e colocava os livros dele ali. Ah, coitado dele, coitado nada. Ele simplesmente não era daqui. Ele não era daqui. E ele sabia que ele não era daqui. E ele vivia como sendo um imigrante, um estrangeiro, só de passagem. O homem rico, que era de outro país, ele estava ali simplesmente porque ele foi fazer uma compra numa feira. Ele foi fazer vendas e compras numa feira, é isso. Esse homem ficou surpreso, olhou a casa do Hafetz Haim e falou: Rabino, onde está sua mesa? Rabino, onde está sua prateleira? E ficou, o Rabino falou: isso aqui que eu tenho. O cara ficou indignado. Falou: mas como o principal rabino dessa geração vive desse jeito? Mas que absurdo! Aí o rabino começou a acalmar ele. Falou para ele: onde está a sua mesa? Cadê a sua mesa? Cadê a sua cadeira?
Cadê suas coisas? Cadê o seu guarda-roupa? Aí o homem respondeu para ele, mas Rabino, o senhor está fazendo uma pergunta errada, Rabino. Eu estou de viagem, eu não sou daqui. O senhor sabe, eu sou de outra cidade, eu sou de outro país, Rabino. Eu não sou daqui, não. Para ele, deu um tapinha nas costas e falou para ele, pois é, então estamos juntos, porque eu também não sou daqui. Essa é a resposta, eu também não sou daqui. O homem deve ter demorado um segundinho mais para captar, mas ele entendeu. Isso era o Hafetz Haim. Eu fui na casa do Rabino Steinman, eu fui na casa dele. Eu vi. Rabino Steinman faleceu há 1 ano. Muita gente postou, eu postei a história de quando eu fui na casa dele. Também um dos maiores rabinos da geração. Entrei na casa dele, a coisa mais simples do mundo. Foi manchete de um jornal Haridi ali, que ele aceitou uma estante de presente. Foi manchete do jornal Haridi. Porque, coitado, pobre. Não. Simplesmente porque a pessoa completamente focada na essência, na luz. O que é a essência? Luz. E aí a gente chega em Hanukkah. O que é a luz? O que é a luz? Olha, Gleison, eu vou usar a tua fala e vou inverter ela. O Gleison está falando assim, desapegado dos bens materiais. Eu vou torcer ao contrário, eu vou utilizar da tua fala e vou inverter. Porque é como eu acredito. O que é desapegado? Desapegado é assim, eu gosto disso aqui, eu amo isso aqui, amo, e eu vou me desapegar. Desapeguei. Eu era apegado, eu me desapeguei. Aqui no caso eu penso que é diferente, alguém que nunca foi apegado, ele não teve nem que se desapegar. Ele não teve que fazer um sacrifício. Ele é apegado ao espírito, apegado à essência. E são duas coisas muito diferentes. Alguém desapegado do material e alguém apegado ao espírito. São duas experiências diferentes. Por quê? Muitas vezes, o desapegado, que também é importante, a pessoa tem que aprender a se desapegar. Ele tem que conseguir se soltar de algo. É como se ele arrancasse um pedaço dele. E muitas vezes, a pessoa fica sentindo que ele está fazendo um sacrifício. Olha, Shabat eu tenho que me desapegar do celular. Quanta gente aqui não é assim? Shabat eu tenho que me desapegar do computador. Quanta gente não é assim? Isso é uma visão real, boa. Mas tem uma outra visão que eu acho que ela é melhor ainda. Shabat, eu nem lembro do celular. Shabat eu nem lembro do computador. Por quê? Porque eu estou apegado ao espírito. Porque eu estou apegado à essência. Porque Shabat eu viro luz. Shabat eu viro luz. Então eu não tenho que me desapegar de alguma coisa. Esse é o ideal, gente. Eu não tenho que me desapegar de nada. Eu simplesmente estou em outra realidade. Mas eu não consigo. Vamos repensar um pouquinho esse Shabat. Vamos repensar um pouquinho os conceitos. Por isso que eu sempre falo a respeito do quê? Conceitos. O que é Hanukkah? Luz. O que é a luz? Eu não quero usar da minha criatividade para me promover. É muito fácil fazer jogo de palavras. Não. Eu quero trazer conceitos reais e quero ligar esses conceitos ao que está nas escrituras. Eu quero ter eles embasados. Esse estudo vai ser para Ilui Nishmat da nossa querida Leá, esposa do Asheri. Paz. Ilui Nishmatá. O que é a luz? Gente, nas escrituras está muito claro o que é a luz.
Vamos pegar Isaías 56. Isaías 56 fala claramente que quando você Fernando, eu chamar para o nosso amigo Fernando. Quando você... Prestem bem atenção, gente, porque eu estou falando uma coisa importante mesmo. Quando você abaixar o seu dedo acusador, quando você tirar a palavra violenta, agressiva da sua boca. Oi, Sara. Quando você der comida ao faminto, quando você der roupa ao nu, quando você der teto ao desabrigado, quando você ajudar a sua esposa a lavar a louça, quando você ajudar o seu marido a fazer o que ele tem que fazer, não por obrigação, por amor, por compaixão. Quando você abraçar seu pai e sua mãe quando eles chegarem, quando você agradecer papai e mamãe, ligar, quando você dedicar o tempo aos seus filhos, quando você agradecer o Todo-Poderoso por tudo que você tem, quando você agradecer aos outros, presta bem atenção o que fala o profeta Isaías. A luz da sua escuridão vai ser mais forte do que a luz do sol ao meio-dia. A tua luz, tua. Isso quer dizer o quê? Que nas escrituras a luz, existe uma luz espiritual que emana de cada um de nós. Não é à toa que em Provérbios está escrito que a vela do eterno é a alma do homem. A alma do homem, a alma do ser humano, do homem, da mulher, tem o potencial de iluminar. E quando a gente ilumina, a gente se sente bem, a gente se sente equilibrado, a gente se sente sereno, a gente se sente satisfeito. Quando a gente se sente satisfeito, a gente não suga. Sabe aquele negócio que diz de pessoas que são como vampiros, que sugam a energia dos outros? Você senta do lado da pessoa, você está sentado assim, a conversa, de repente você está assim, no final você está assim. Só vai aparecer a água do seu boné. A pessoa sugou completamente a energia, Deus me livre. Existe isso. Existe o contrário. Existe a pessoa que emana. Ela é como uma fonte. Ela é como uma fonte. Você senta do lado dela, eu arrepio de falar desse tipo de pessoa. Você senta do lado da pessoa, tá rindo, tá feliz, tá com uma palavra boa, tá com ensinamento bom, tá com um abraço, tá com uma batidinha no ombro. Você fala, meu Deus do céu, tem gente que parece aquilo que a gente fala na Brahá. Fonte das bênçãos és tu. Fonte das bênçãos. Ela emana. Isso é luz. Porque o que é a luz? A luz emana. Qual é a natureza da luz? Se você não tiver uma parede, ela vai embora. Gente, olha lá no sol, a luz está lá longe, está lá longe. As estrelas, então, a luz chega até aqui, a gente vê as estrelas. Como é que pode ser? Essa é a essência da luz. Essa é a essência da pessoa iluminada. A pessoa iluminada é feliz. Ela é tão feliz que ela chega a ser autossuficiente. Então ela não precisa ficar correndo atrás do melhor carro, do melhor status. Não quer dizer que a pessoa tem que se descuidar. Não, não. É errado até pelo judaísmo. Mas ela não sente mais a necessidade dessas coisas para ela poder se sentir bem, porque ela encontra o bem-estar no ser, no existir. A vela não precisa fazer nada, a vela fica parada brilhando.
Agora, o que o fogo faz? Ele consome, né? O fogo consome. O que se consome? A matéria se consome. A matéria se consome. E quando a gente fala de luz espiritual, a gente não está falando de uma luz que queima, que necessita queimar alguma coisa para existir. Não. Não. Não necessita queimar nada. Só necessita ser mais gentil, se conter. Às vezes a gente fica bravo, né? Todo mundo fica bravo. Se conter. Ah, mas eu sou assim. Não, você não é assim. Você está assim. Se você fala eu sou assim, não procura o judaísmo. Não procura o judaísmo. Porque o judaísmo, toda a base do judaísmo é o aperfeiçoamento do caráter. Se a pessoa fala eu sou assim, então vai embora. Isso é importante. Não existe eu sou assim no judaísmo. Uma vez eu ouvi o seguinte, que a palavra berremá, que é animal, gado, vaca, boi, berremá, você pode dividir em duas palavras. Ba-ma. Ou seja, isso é o que tem nele. O animal é isso. Ser humano, sou assim? Não. Eu estou assim e eu posso mudar. E é para isso que vem o Shabat. E é para isso que vem o Modéani. Porque a Rivrim, agradecer pela visão, agradecer pelo movimento. Ler a Parashá todo ano. Aprender dos erros, aprender dos acertos, introjetar e crescer e iluminar. Qual é a primeira criação de Deus? Isso, muito bem, tempo. Tempo é a primeira criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Princípio já é tempo, correto? Tempo é a criação mais sutil que existe. Sutil. É tão sutil que a maioria das pessoas iria dizer o quê? Que não existe tempo. Que é uma convenção. O ser humano foi lá, inventou um relógio, inventou o nome de dia da semana e inventou o tempo. Não existe tempo. Não existe. Tanto existe que o tempo passa de formas diferentes em lugares diferentes. Isso é provado cientificamente. Não é a teoria da relatividade do tempo. É um fato comprovado. Tempo é a criação mais sutil que existe. Prestem atenção, isso aqui é lindo. Pena que tem gente que não está prestando atenção. Isso aqui é lindo. Tempo é a primeira criação que o Eterno fez. Antes do tempo, só tinha o Eterno, não tinha nada. A pessoa que aparecesse criada no mundo, ela já ia estar direto em contato com o Eterno. Não, Mona, a gente não está falando disso. A gente está falando de algo absoluto, diferença da passagem no tempo. Pesquise sobre isso. Não confunda com o que você falou agora. Completamente diferente. Porque o que você está falando agora é a impressão que a gente tem de que o tempo está passando mais devagar ou mais rápido. O que a o que a prática científica comprovou é que o tempo no planeta Terra, ele vai passar, por exemplo, muito mais rápido do que o tempo num planeta 300 mil vezes maior do que o planeta Terra, numa velocidade diferente. Não depende da visão, vai depender da pressão atmosférica, vai depender do tamanho, da massa do planeta e vai depender da velocidade em que se está. Já ouviram falar, por exemplo, daquele... Não é física quântica, eu vou explicar algo que eu não sou um especialista, mas eu vou tentar explicar um pouquinho que eu sei. O paradoxo dos gêmeos. Imagina dois gêmeos, eu não sei quem falou isso, se foi Einstein. Dois gêmeos, ou seja, têm a mesma idade,
Sagan. Então foi Carl Sagan. E eles se encontram aqui no planeta Terra, eles nascem aqui, eles crescem aqui. E aos 10 anos de idade, um viaja para um planeta que tem uma massa, eu não sei, 300 mil vezes maior do que o planeta Terra. Ele viaja de foguete para lá. Aí o que acontece? Aquele cara que está ali, o tempo vai passar para ele, vamos chutar um número, 10 vezes mais devagar do que para o cara que está aqui. 10 vezes mais devagar. Por quê? Porque a massa do planeta é 300 mil vezes maior. Se o menino que está aqui pudesse olhar ao vivo para o irmão dele naquele outro planeta, ele iria ver o irmão dele assim. Em câmera super lenta. Só que o irmão dele pergunta para ele, você está se mexendo em câmera lenta? Ele vai falar, não, estou normal. O irmão dele se vê assim, normal. Já o irmão dele lá, olhando para cá, ele veria o irmão dele assim. Super rápido. Aí ele pergunta para o irmão, você está correndo? Não, estou andando, estou normal. Depois de 100 anos, de acordo com a visão aqui do planeta Terra, aquele irmão vem do planeta 300 mil vezes maior, ele volta, e aquele irmão está com quantos anos? Com quantos anos ele está? Ele saiu daqui com 10 anos, ele está com, vamos dizer, 11 anos. Passou um ano para ele. E o outro está com 20. O que ficou aqui está com 20. Aqui passaram-se 10 anos. Lá passou um. O tempo é diferente. E fizeram um teste com relógios atômicos, colocaram eles em velocidades, em laboratórios com velocidades muito grandes, e eles viram que os relógios que não têm erro, relógios que não erram, mediram o tempo de um jeito diferente. Porque de acordo com a velocidade, se for uma velocidade muito alta, o tempo também passa numa velocidade diferente. Mas dentro daquela realidade, parece que não, passou 10 minutos. Assim. Eu sei que para muita gente isso é novidade. Muita gente sempre ouviu isso de relatividade do tempo e não entendeu. E continuem a pesquisar, porque eu entendi muito pouco ainda. Ok? Mas vejam que coisa maravilhosa. O tempo não é impressão. Não. O tempo é uma realidade. A primeira criação, de acordo com a Torá, é o tempo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Se tem princípio, já tem tempo. Início, já trata-se de tempo. Como é que eu rasgo a cortina da ilusão? Gente, esse mundo aqui é uma ilusão. Esse mundo aqui é uma ilusão. Os cientistas dizem que é uma ilusão, é uma coisa muito estranha. Por que é uma ilusão? Por que está batendo? Eu não entendo por que está batendo. Eu quero atravessar isso aqui. Eu quero atravessar. Por que não atravessa? Eu não sei por que não atravessa. Entre os núcleos dos átomos do nosso corpo, tem muito mais espaço vazio do que matéria. A gente é feito de muito mais espaço vazio do que de matéria. Mas tem uma ilusão. A gente não sabe explicar exatamente. Faz com que a gente não... Por que não atravessa a parede, então? Esse mundo é ilusão. Essa realidade é ilusão. A morte é ilusão. O nascimento é ilusão. O poder é ilusão. Quantas pessoas... Quanto jogo de poder, que ilusão estúpida. Eu costumo sempre dizer, Super-Homem morreu tetraplégico. Ronald Reagan, uau, o homem mais poderoso do mundo.
Morreu com Alzheimer sem saber quem ele era. Ele não sabia nem quem ele era. Tudo ilusão, tudo ilusão. E quanto que a pessoa se dedica, se dedica, se dedica. Eu tenho um ex-amigo de escola, eu tenho ele no Instagram. Eu vou falar para vocês, eu me divirto de ver. A pessoa tá, os afazeres do cara são como do adolescente de 18 anos, toda hora querendo se afirmar, se afirmar, se afirmar fisicamente, se afirmar esteticamente. Você fala, cara, tá preso no mundo da ilusão. Ou o caso do cara ontem, aí anteontem, que ele entrou no tribunal na Holanda porque ele se sentiu discriminado. Ele falou, eu tenho 69 anos, mas eu me sinto com 40. Então, ele entrou no tribunal para conseguir uma liminar, para mudar de idade. Eu quero no meu documento 40 anos, porque eu me sinto com 40 anos. Eu me sinto com 40 anos. Ele falou, quando eu entro naquele aplicativo de namoro, aí as mulheres olham que eu tenho 69 anos, ninguém quer sair comigo. Transidade, gostei. Ele quer ser um transidade, gostei, gostei. Aí falaram, não, mas você não pode, você tem 69. Ele falou, e daí? A pessoa hoje, ele é homem, ele fala que ele quer ser mulher, vocês aceitam. O cara é homem, a mulher quer ser homem, vocês aceitam. Eu tenho 69 anos e eu quero ter 40. Porque no Tinder eu não estou me dando bem. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, que tristeza que o homem chega com essa idade, nessa situação. Ele está tão apegado na questão da autoafirmação, na questão das necessidades fisiológicas ou instintivas tão básicas. Deus me livre de chegar com 69 anos pensando em Tinder. Que desgraça, que coisa mais triste. E a pessoa acha que não, ele ainda vai fazer um processo, que é discriminação. Ele quer sair com as meninas de 18 anos, ele quer pegar a moto dele, ele quer sair zoando. É um apego tão grande à ilusão, 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 ilusão. É tão ilusão que o que vai acontecer? Ele foi, ele dormiu lá com a menininha, gostou dela. Depois de um dia ele já vai procurar outra. Por que ele vai procurar outra? Oli Reis, não pergunte. Ele perguntou, nem pergunte. Aplicativo de namoro. Namoro é bom demais, vamos dizer. Já seria muito bom se fosse isso. Não, as pessoas estão se vendendo igual carne no açougue. Igual carne no açougue. Olha, eu tenho X anos, tamanho tal, tal, tal. Gente, aonde chegou? Aonde chegou? Só um pouquinho, gente. Só um instante, por favor. Chegou a água para o Shabat. Tinha judeus. Gustavo. Não, a gente tem uma história muito legal disso aí, mas não é de... Boa noite, meu querido, tudo bom? A Jaque te pagou já? Ah, então tá ótimo, porque eu tô sem nada aqui. Fica com Deus, muito obrigado. Imagina, que é isso. Eu te agradeço. Te agradeço muito. Fica com Deus. Imagina. Ilusão, 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 ilusão. A necessidade toda hora de se afirmar. Gente, que coisa horrorosa a necessidade de se afirmar toda hora. Que coisa horrorosa a necessidade toda hora de você preencher uma satisfação instintiva animalesca e não conseguir crescer, e não conseguir transcender. Uma vez eu li, acho que é Diálogos de Platão, é assim que é o nome do livro, né? Diálogos de Platão. Eu li um diálogo ali que eu achei fantástico, que era de alguns velhos, idosos,
E eles estavam ali, eu também acho que isso é patológico, Simone, eu acho a mesma coisa. É carência, por isso que é o contrário de luz. A luz sobra, a luz emana, a luz transborda. E esse tipo de sentimento, de pensamento, não vai cair água, não. Tá bom. Fica com Deus. Mas sábado não, sábado combina com a Jaque. Tá bom? Sábado, isso, obrigado. Fica com Deus, outro, obrigado. Prestem bem atenção, eu quero comparar luz com escuridão, no sentido não só metafórico, no sentido energético. Luz transborda. Escuridão, trevas, suga, é o vácuo, é o inverso, isso. Um é o vácuo e o outro é a luz. A necessidade de autoafirmação toda hora, a necessidade da atenção alheia, a necessidade do outro para me preencher toda hora é vácuo, é o vampiro. É o vampirismo energético espiritual. Quando a pessoa se preenche ou quando ele se percebe preenchido pelo seu próprio espírito, ele emana, ele transborda. Luz. Qual é a segunda criação? A primeira é o tempo, a segunda é a luz. E as duas estão ligadas, completamente ligadas. Eu falei isso na palestra aqui, mas eu esqueci de falar isso, que elas estão ligadas. A luz e o tempo estão completamente ligados. Vocês já perceberam? Moxa, já percebeu? A luz e o tempo estão completamente ligadas. Por quê? Em primeiro lugar, é muito simples. Muito simples. Nathan, lindão. Yoshua, muito simples. Quando o Eterno criou a luz, ele criou no afã de criar o dia e a noite, que foram os primeiros tempos, que foram as primeiras medições de tempo. Certo? Vejam que coisa mais maravilhosa. Primeiro cria-se o tempo. Mas depois, onde é que o tempo vai colar? Como é que a gente vai medir o tempo? Luz. Dia e noite. Nessa que não é teoria, nesse fato científico que eu citei antes, é um fato comprovado também que o tempo ele passa de formas diferentes de acordo com a velocidade. E na velocidade da luz se rompe a barreira do tempo. Olha como as duas coisas estão completamente ligadas. Então, quando a gente traz Hanukkah, de um lado, os helenistas. Qual era o foco dos helenistas? Matéria, matéria, matéria. O meu corpo, a minha estética. Estética, o foco dos helenistas era estética e prazer instintivo. O prazer instintivo e a estética, com o passar do tempo, é como se houvesse uma... Gente, isso aqui é tão interessante. É como se houvesse uma contradição, e há uma contradição. O tempo, que é aquilo que nos conecta ao eterno. A criação, gente, vocês estão escrevendo muito, eu não estou conseguindo pensar. A criação mais sutil, que nos conecta ao eterno, que se a gente conseguir atravessar ela, a gente chega ao eterno, que é justamente o propósito do Shabat, rasgar o véu do tempo, ficar em um dia que não é tempo, um dia que não tem ontem, um dia que não tem amanhã, uma ilha no tempo, rasgar o véu do tempo e chegar na eternidade, de um lado, e do outro lado, o corpo, a estética, o desejo do instinto,
que com o passar do tempo, o que acontece com eles? Vão embora. Se enfraquecem. Se desestruturam e desaparecem. Simplesmente desaparecem. Como é que eu venço o tempo? Só tem um jeito de vencer o tempo. Luz. Alma. Alma é luz. Por isso diz o profeta que se você fortalecer a sua alma, a sua luz vai brilhar. Alma é energia. E a energia, a luz, a alma, está acima do tempo. Existe uma tradição, um livro, mas ele traz mais uma tradição. A gente já vai terminar, gente. Que diz que os Yevanim, eles queriam exterminar, eles queriam extirpar 3 mandamentos. Shabat, calendário judaico, eles queriam extirpar a fixação do início do mês do Rosh Chodesh, de modo a extirparem o calendário judaico, e o Brit Milá, e a circuncisão. E é fantástico a gente pensar nesses 3 elementos. 2 são elementos de tempo. Shabat e início do mês e calendário, que nos conectam com a eternidade. É a primeira criação, é o último véu. E quando a gente começa a se relacionar com esse elemento tão sutil que é o tempo, e a gente percebe que ele é uma criação também, que ele é uma ilusão também, ele também é uma ilusão, eu transcendo. Eles não queriam que a gente transcendesse, porque eu vou falar para vocês, isso é natural do ser humano. Você vê uma pessoa esteticamente muito mais bonita do que você, acho natural, a pessoa se sente meio até... Não? Vem homem bonitão, grandão, todo bonitão, não sei o quê. Os homens vão falar, não, o homem não acha homem bonito. Que besteira, todo mundo sabe quem é bonito, quem é feio. Todo mundo sabe. Ah, mas tem blá, 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 blá. Você pode não gostar, você pode não ter atração, mas saber identificar a estética, todo mundo sabe. Senão, como é que eu ia pentear o cabelo e falar que eu tô bonito? Eu sou homem? Ah, eu não. Então você não é homem. Ah, então... Mulher, mais fácil, né? Mulher, normal. Ai, como você tá linda, você tá isso, tá aquilo. Mas existe uma... Ou, por exemplo, uma pessoa que o foco dele é o mundo acadêmico, a inteligência, inteligência, inteligência. Aí, de repente, tá bom, Samuel, estamos terminando, se você conseguir segurar. Aí, de repente, vem uma pessoa mais inteligente do que ele. Como a pessoa se sente menor? Não tem jeito. Não tem jeito. Se sente menor. Olha o que eu vou falar agora, é uma sabedoria tão importante. Isso eu acho que é uma coisa importante mesmo. Importante porque ela é factível. É algo que a gente pode e deve usar na nossa vida. E compreender muita coisa importante. Ah, eu tô bem enquanto eu passei isso, por exemplo, em escola. Ah, eu era durante muito tempo, mas muito tempo, o professor mais querido da escola. Era muito fácil. De repente apareceu o outro. Não foi fácil. Eu vou fingir? Ah, não, imagina que legal. Estamos aqui para somar. Tem que ser assim, é verdade. Mas é um trabalho. Estamos aqui para somar. E você pronto para passar rasteira no cara do lado. Ou torcer para ele ficar com dor de barriga e não voltar nunca mais. Estamos aqui para somar. Como é que a gente cura isso, gente? Ou será que é uma doença eterna do ser humano, o sentimento de baixa autoestima, a competição? Eu vou dizer para vocês uma coisa fantástica. Tem gente que brilha desdentado, careca, corcunda e brilha, 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 brilha. Por quê?
Porque são pessoas que acessaram uma outra dimensão, que não estão focadas na dimensão material, na dimensão finita. São pessoas que cultivam a dimensão, a felicidade, pessoas que cultivam o amor, a bondade, pessoas que cultivam o saber. Puxa vida, então quer dizer que se eu sentar do lado de alguém que sabe muito, eu vou ficar muito feliz, porque eu vou poder aprender mais. Ou pessoas que apreciam a obra de Deus. Espera, a sabedoria dessa pessoa é de Deus. Deus que fez essa máquina maravilhosa que consegue reter tanto. Então, eu apreciando a sabedoria dele, eu não estou apreciando algo que pertence a ele e não a mim. Eu estou apreciando algo que eu e ele recebemos de Deus. Um presente, um dom. Agora, o que acontece quando vem o grego? O cara que está o dia inteiro na academia, nas duas academias, né? Na vaidade física e na vaidade intelectual. O cara que comprou o carro mais bonito. O cara que é o cara, o cara! E de repente entra aquele velhinho, o sábio. O sábio. Entrou um sábio agora. E de repente todo mundo quer falar com o sábio. Todo mundo quer ouvir o sábio. Todo mundo quer tirar aquele peso do coração. Toda aquela imagem que não adianta nada, ela se derrete na hora que chega na frente do sábio, porque eu quero perguntar para ele o que eu faço. É aquela luz toda, ela inibe, ela diminui. Não é ela, mas o vaidoso, ele se sente pequeno e diminuído perante ela. Por isso que ele quer destruir a luz. Por isso que aquela ideologia dos helenistas chegou ao ponto de querer destruir a luz. A luz incomoda muito. A luz incomoda muito. Quem é dedicado somente à matéria. Quem é dedicado àquilo que acaba. Porque a luz transcende até mesmo o tempo. Brit Milá, que é o terceiro preceito que eles queriam proibir. O que é o Brit Milá? É a marca da transcendência no corpo, no órgão mais instintivo. A mulher não precisa do Brit Milá, já expliquei isso. A mulher, ela já, toda vez que nasce um filho, ela já é muito mais do que um Brit Milá. Ela já é feita para acomodar o outro. O homem não. O homem é feito para conquistar, para dominar. Então ele tem que aprender a cortar na própria carne. A mulher não precisa cortar na própria carne. Ela não é feita para dominar, ela é feita para criar, para abrigar. Então, aonde que vai o Brit Milá? No prepúcio, no órgão mais instintivo que tem. Qual dia? 8º dia. O que é o 8? É 1 acima do 7. É a transcendência completa. É transformar a matéria em transcendência. Isso, aqueles caras não podiam nem pensar em ouvir, porque isso destruía toda a panca deles e destrói toda a panca deles. A grande questão para nós, o que a gente quer ser? A gente quer ascender Hanukkah ou a gente quer ser Hanukkah? Eu quero ser Hanukkah. Eu quero ser luz. Todos os dias eu quero ser luz. Então eu preciso olhar para a escuridão, para a minha escuridão, e falar: isso é escuridão, isso é escuridão, isso é escuridão. Aí eu ainda não estou conseguindo dialogar com aquele. Eu quero quebrar o pescoço dele. É treva ainda. Ainda é treva. Escrevi, viu, Laura? Eita, quem mexeu aqui? Alguém mexeu. Opa. Se eu ainda não tenho a capacidade de dialogar, eu estou com treva. Não, mas... Ok. Se eu ainda tenho uma necessidade tão grande de ter a aceitação desse ou daquele, o elogio desse ou daquele, eu estou em vácuo. Eu estou trabalhando com treva. Eu estou sugando. Eu não estou sendo luz.
Então, que a grande, grande, grande mensagem de Hanukkah seja, em primeiro lugar, pegar a luz da Hanukkah e jogar em cima das nossas trevas e procurar e admitir de verdade o que eu tô ruim, o que eu tô mal, o que me falta. Por que eu me incomodo tanto com isso? Por que eu me incomodo tanto quando aquele fala isso, quando o outro fala aquilo? Por que eu não estou me levantando? Por que eu estou me deixando cair? Por que eu estou caindo na depressão? Por que eu estou... E aí, combater as trevas com luz. Não trabalhar tanto o desapego, mas trabalhar mais o apego ao positivo, à luz. Muito bem, a Lu está falando, ontem fiz uma lista bem assim. Perfeito. Perfeito. E aí, com o passar do tempo, tudo bem, às vezes dói um pouquinho o ego, porque eu tenho que olhar as minhas falhas, os meus erros. Mas com o passar do tempo, a gente começa a iluminar, 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 iluminar. E a gente se transforma em luz. E a gente começa a transmitir luz para os demais. E no nosso caso, a gente cria uma grande comunidade de luz. Sabe o que é isso? Que coisa maravilhosa. Eu vejo isso nos eventos. Quando vem pessoas... Agora São Paulo também se tornou um... Que coisa mais maravilhosa. Mas quando a gente vê pessoas vindo de longe, para se encontrarem, comunidade se juntando, pessoas se juntando, uma vontade de estar junto com os amigos, com os irmãos, passando por cima de todo tipo de... é o trânsito, é falta de dinheiro, é isso que você fala, meu Deus do céu, isso é luz. Isso é luz. Em comunidade. Uau, que delícia. E você poder estar do lado daquela pessoa, você sabe que não está ali para competir com você, que está para somar, de fato que está para somar. E você sabe que você pode olhar a grandeza daquela outra pessoa e ficar feliz com aquela grandeza. Porque ela não te ameaça. Porque ela é luz, assim como você é luz. E luz se soma. Luz não ameaça. A luz só ameaça as trevas. Luz não ameaça a luz. Luz soma com a luz. E por isso que é tão importante comunidade. Porque é a oportunidade que a gente tem de criar um ambiente assim. Onde a gente vai estar seguro como luz. Sem a necessidade toda hora de se proteger, de não ser sugado. Ou pior ainda, de se afirmar. Todos os dias refletir. Todos os dias agradecer, agradecer, agradecer. Todos os dias contemplar a grandeza da criação do Todo-Poderoso, do nosso Deus, do nosso Pai. Todos os dias agradecer pela respiração, pelo coração que bate, por ter vencido 299.999 espermatozoides Eita, tá me fugindo das palavras, eu tô cansado, gente. Concorrentes, eu ia falar correspondentes, concorrentes, por receber a luz que viaja a 300 mil quilômetros por segundo, vindo lá do Sol para nos dar a vida. E tudo isso vai fazendo a gente perceber como nós somos receptores de luz, como mesmo a nossa beleza, a nossa inteligência, o nosso carisma, a nossa força, não são nossos. Nós somos meros espelhos, refletindo a luz do Todo-Poderoso, porque tudo isso a gente ganhou. Eu não conheço uma pessoa que sabe fazer um cabelo. Eu não conheço uma pessoa que sabe fazer uma célula. Eu não conheço uma pessoa que sabe fazer um olho, que sabe fazer um neurônio, que sabe fazer uma sinapse. Somos todos receptores. E estamos todo o tempo, refletindo a luz do Todo-Poderoso. E se a gente compreender isso, a luz que o outro reflete nunca vai ofuscar nossa visão. Nunca. Ela vai somar com a nossa. E a gente não vai se sentir menor. E eis a redenção. Acabaram-se as competições, acabou o bullying de todos os tipos, acabou a necessidade de se autoafirmar e chegou a paz.
Eu vou pedir para vocês, como sempre, vocês entrarem no Facebook, na Sinagoga Sem Fronteiras e dar um like ali, principalmente no post que eu coloquei para divulgar o Shabat aqui, o Hanukkah, tá bom? Porque Facebook é complicado. Chegamos a 100 mil likes, mas ele pode divulgar para 1.000 pessoas, só para 300 pessoas. É cruel às vezes. Então eu conto com vocês, temos aqui mais de 100 pessoas assistindo. Se cada um entrar agora no Facebook, nesse momento, vocês vão dar uma ajudada aí nesse post para chegar em mais gente. Porque é assim que a gente vai fazer esse movimento virar um movimento de massa, que é o que ele tem que chegar em muita gente. Não que todos têm que participar, mas eu acho que todos têm que ter conhecimento de que ele existe. E para isso a gente precisa usar os instrumentos que o Todo-Poderoso nos deu. Tá bom? Meus queridos irmãos, eu vou nessa e estamos juntos. Hanukkah Sameach para todos. Pessoal que está em São Paulo, aguardo vocês Shabbat, aguardo vocês no domingo, Hanukkah. Pessoal que está perto de São Paulo também venha. Pessoal que está mais longe e quiser vir também venha. E é isso aí. Muita felicidade em estar com vocês, muita felicidade mesmo. Luz, isso é luz, isso é luz. É esse sentimento de felicidade por compartilhar, não por pegar, não por vencer, é por somar, por estar. Quando a gente compreender o prazer em estar, a gente vai ser cada vez mais e mais luz. Hanukkah, introjetar conceitos, todas as festas, introjetar conceitos, para que a gente adquira lentes de Hanukkah para o ano inteiro. Essa é a grande ideia. Feliz Hanukkah, um grande abraço. Conto com os likes de vocês lá no Face.